Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Contrariamente ao que nós fazemos, queridos irmãos e irmãs, quando oramos nas nossas orações diante de Deus, o Senhor Jesus Cristo, nesta oração que a Igreja designa por oração sacerdotal, não faz, de facto, aquilo que nós fazemos quando oramos. Quando nós começamos a orar, o que é que nós tantas vezes fazemos? Nós reclamamos diante de Deus. Nós até acusamos Deus de ser um Deus distante, um Deus que não intervém na nossa vida, um Deus que não ouve as nossas preces, as nossas orações, um Deus que não está atento àquilo que são necessidades nossas, um Deus, ao fim e ao cabo, que está mais ausente da nossa vida do que aquilo que nós desejaríamos. Esta é a tipologia de oração que tantas vezes nós fazemos. Nós vamos para lá, repito, vamos para lá, para a oração, que não é a oração. Pensamos nós que é. Bem, nós debitamos palavras, até fórmulas de oração, o Pai Nosso, que o Senhor ensinou, o credo, tudo isso. Podemos ter o credo de memória, o Pai Nosso, a oração do coração, a oração do Senhor, Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, tem piedade do pecador. Nós podemos fazer tudo isso. Dizemos todas as palavras bem ditas e na ordem correta. Mas se não houver reverência, não houver humildade e não houver, sobretudo, antes de cada uma destas duas palavras que eu invoquei, a profunda gratidão diante de Deus, se antes, o que eu quero dizer, não glorificarmos o Senhor, se antes de dizermos seja o que for, não glorificarmos o Senhor nosso Deus por todas as coisas, ouçam bem, ouçamos bem, por todas as coisas, não é por aquelas coisas que nos agradam, não é só por aquelas coisas que nos caem bem na alma e no coração, é por todas as coisas. Vê o Senhor Jesus Cristo na oração no jardim de Getsemane, que é onde esta oração sacerdotal é preferida por Cristo. Ele começa por dizer: Pai, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti. O Senhor sabe o que vai acontecer. Ele sabe que a cruz está próxima. Bem, mas ele está pronto para glorificar o Pai, e ele já glorifica o Pai. E glorifica o Pai por quê? Por todas as coisas, incluindo a cruz que se aproxima. Cristo glorifica o Pai pela morte que o Pai lhe proporciona, porque é o Pai que convida o Filho unigênito, nosso Senhor Jesus Cristo, a ir para a cruz, a ir para a morte. E Cristo está, pouco tempo antes, a dizer: Pai, obrigado. Obrigado, Senhor. Sou-te grato, meu Pai, por poder ir lá onde tu me chamas, que eu vá. Mas glorifica-me, isto é, dá-me também força para que eu vá, para que eu cumpra. Alegra-te, porque glorificar também significa alegra-te, Senhor, em mim, e eu alegrar-me em ti. É o que o Senhor quer dizer, entre milhões de outras coisas, que o termo glória e glorificar, quanto verbo significa. Bem, mas o Senhor não reclama, vede, e se alguém no mundo inteiro, na sua natureza humana, e Cristo tinha plenamente natureza humana, como nós, absolutamente natureza humana, podia reclamar, é diante da cruz. Para a natureza humana de qualquer homem, seria terrível ir para a cruz. Dores excruciantes, desespero absoluto, era o que estava na alma e no coração daqueles condenados que iam para a cruz. E a cruz não acontece só no tempo de Cristo, ela vem séculos antes. Era uma tortura terrificante que o Império Romano tinha para poder impor limites às sublevações políticas, para que não houvesse revoltas, porque já sabiam revoltosos é ali que vais parar, é na cruz. E colocavam aquelas cruzes ao longo das estradas para que todos vissem os crucificados aos milhares, às vezes eram milhares de cruzes, cada cruz com um morto nela. Então era terrificante aquela morte era mesmo para todos aqueles que eram, segundo os critérios do Império Romano e segundo também a legislação em vigor, era para a cruz, era para
os miseráveis, mais miseráveis, para aqueles que eram realmente achincalhados e ostracizados totalmente pela sociedade, para os párias, diríamos, para os párias da sociedade. E o Senhor tem esta cruz. Esta é a medida do sofrimento dos homens, esta cruz que está diante de Cristo, no jardim de Getsemane, já se aproxima à cruz, e esta cruz tem essa dimensão assustadora. A cruz tinha a capacidade de incutir desespero naqueles que não eram só candidatos a subir à cruz, mas já estavam designados para abraçarem a cruz, porque o Império Romano assim obrigava. E se não fosse com o seu próprio pé, levava chicotadas e chibotadas e arrancavam-lhe as pernas, jogavam na cruz e pregavam na cruz, acabou. Não tinha como escapar um condenado à cruz. Mas esses eram condenados. Cristo era todo inocente. Mas o Senhor sabe que vai passar por tudo aquilo como qualquer outro condenado passava. E pior ainda, o Senhor passou mais, sofreu mais do que a maioria deles, porque amou muito mais do que todos aqueles juntos que iam para a cruz. E diante desta cruz, o Senhor não reclama, não diz: Pai, porque é que agora? Então sou o teu filho unigênito. Também significa único, mas unigênito, como já vos expliquei, é mais do que único, significa ser da natureza do Pai. E Cristo não reclama, Cristo não diz: porque é que não me dás uma coisa mais simples, mais fácil. O Senhor só agradece ao Pai, o Senhor glorifica o seu Pai. E depois, nesta oração, o que é que o Senhor, nosso Deus Salvador Jesus Cristo faz? É poucos metros da cruz, porque daí 2 dias, 3 dias o Senhor está na cruz. Não teve muitas noites entre esta em que ora no jardim de Getsemane e a subir à cruz. E o que é que o Senhor faz? O Senhor ora pelos seus discípulos, ora pelos apóstolos, ora por todos aqueles que o Senhor conhece, que lhe foram dados pelo seu Pai. E o Senhor não os esquece. O Senhor não se está a lembrar exclusivamente dele, nem se lembra dele. Ele lembra o Pai de todos aqueles que o Pai lhe deu, dos quais não se perdeu, a não ser o filho da perdição, Judas, como o Senhor nos diz, que nós sabemos. Então, ele está no mundo ainda, mas por pouco tempo. O Senhor sabe que vai partir depois da cruz, o Senhor vai ressuscitar, o Senhor vai subir aos céus. Mas Ele sabe que aqueles que Ele ama, os apóstolos e os discípulos, vão ficar no mundo. Ele sabe, porque o Senhor não está no passado, como sabem, nem no futuro. O Senhor está naquele tempo que é o eterno agora de Deus. Então todas as coisas estão presentes a Deus e Deus está presente a todas as coisas. E Cristo, nosso Senhor, sabe o que vão passar os apóstolos, que vão ser odiados, que vão ser vexados, que vão ser ostracizados, que vão ser deserdados de todas as bênçãos terrenas, que poucos ou nenhum os amarão. Chegará o tempo em que eles serão mortos e todos eles serão martirizados, ou pelo menos, mesmo aqueles apóstolos que não morreram no martírio, passaram pelo martírio. O Senhor não permitiu, como é o caso, acontece como o caso de São João Teólogo. Deus não permitiu que o martírio o matasse. Ele morre velhinho, de 108 anos, ou 107 anos. Mas ele foi martirizado também. Bem, e o Senhor ora por todos aqueles que precisam do poder e da graça do Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do Pai de todos aqueles que Ele ama, que são todos os apóstolos, todos os discípulos, todos os agentes daquele tempo. Não daquele tempo apenas. Como eu comecei por dizer, Deus não conhece o que é passado, nem conhece o que é futuro. Quando Cristo ora, nesta oração sacerdotal, todos e todas, de todas as eras, tempos e séculos, desde a criação cósmica até à parousia, até à segunda vinda, todos estão incluídos nesta oração. É por estes todos do mundo inteiro, de todos os tempos, que Cristo está a pedir nos jardins de Getsemane: Pai, lembra de todos aqueles que me deste, dos quais não se perdeu a não ser o filho da perdição. Estes todos que me deste, somos todos nós hoje também aqui. Se quisermos ser, cada um de nós, daqueles que o Pai deu ao Filho. E quem são esses que o Pai deu ao Filho? Aqueles que usaram a vontade que Deus lhes deu para quererem estar com Cristo. Não é assim, o Pai escolheu uns quantos, arbitrária e discricionariamente, para entregar ao seu Filho. E aos outros, Deus não ama, e aos outros, mulheres e homens, Deus não ama, e alguns foram escolhidos. Não. Nós somos escolhidos por Deus desde antes da fundação do mundo, queridos irmãos e irmãs. Mas nem todos somos predestinados à salvação, como diz São Paulo.
Muitos são predestinados à salvação. E quais são os que são predestinados à salvação? Outra vez. Então quer dizer que Deus preparou uns, predestina uns para serem salvos e outros vão predestinados para serem demónios? Não. Os predestinados à salvação, se um dia leres estas coisinhas que eu vos vou enviando a alguns de vós, escritas também, muitas, e isso compreender melhor, para depois não ter que estar sempre a explicar estas coisas, porque eu explico com amor. Acreditei, mas é cansativo para nós. Então, nesta predestinação da qual fala São Paulo, em que uns são predestinados à salvação e outros não, isto não quer dizer que Deus ama uns e odeia os outros, que permite que uns nasçam para os infernos e outros nasçam para o reino dos céus. Não. O Senhor predestina cada um de nós desde a fundação do mundo, desde antes da fundação do mundo, antes do mundo haver sido criado, antes de haverem planetas, galáxias, quasares, matéria escura, matéria negra, todas essas coisas que já ouviste falar, antes de existir o universo, já o Senhor havia predestinado aqueles que eram seus para a salvação. Então, como é que é isso? Porque, como eu vos disse há pouco, em Deus não há passado nem futuro. Só há o eterno agora. Muito antes de nos haver criado, no tempo cósmico, em que a nossa fisicalidade, a nossa matéria orgânica, ainda não tínhamos mãos, nem pernas, nem nada, o Senhor já esteve presente antes de nós existirmos no tempo. O Senhor esteve presente a todos os atos que nós iríamos, no nosso tempo, realizar e praticar quando houvéssemos sido criados por Deus. Então o Senhor presenciou todas as nossas decisões, muito antes de nós as havermos tomado. Alguns de vós têm 20 anos, mas Deus já está no vosso 60º ano. E aqueles que daqui a 60 anos, tendo 20 e hoje têm 80, Deus já está nos vossos 80 anos, em função de vós que tendes 20, mas também está ao mesmo tempo no vosso nascimento, no primeiro momento em que fostes gerados no ventre da vossa mãe, e antes de todas as mães existirem no mundo, e em todos estes momentos ao mesmo tempo, Deus está presente. Então o Senhor predestina cada um de nós porque viu quais foram as decisões que nós tomámos na nossa vida. Senão, aqueles que de nós decidiram a amar o Senhor, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, é esse Deus, é esse e é essa que Deus predestinou antes da fundação do mundo. Se alguém tiver dificuldade nestas coisas, depois digam, mas digam mesmo, que eu explico. Parece impossível, parece que não é. Temos é que mudar a mentalidade, amados irmãos e irmãs, e deixarmos de pegar nas coisas que este mundo põe à nossa volta, para, pegando nelas, depois as darmos como justificação para uma compreensão sobre as coisas misteriosas e espirituais que não podem ser qualificadas com os meios humanos que nós temos de conhecimento. Tem que ser pela contemplação interior, tem que ser por isto que nosso Senhor Jesus Cristo nos diz, tem que ser pela revelação de Deus nas Sagradas Escrituras, tem que ser pela santa tradição da Igreja, tem que ser pelo mergulho que fazemos na experiência da vida eucarística que o Senhor nos dá a Ele mesmo. A experiência eucarística não é uma coisa que Deus dá para, é Ele próprio que se nos dá a nós, como se dá nesta oração sacerdotal antes da sua subida à cruz. É sempre o Senhor que se oferece e é oferecido. Ele não põe lá alguém em vez dele, é sempre Ele que está lá para morrer por nós, para ressuscitar por nós, para nos dizer como é que se faz esse caminho rumo à deificação, à glorificação, porque na sua natureza humana Cristo atingiu, alcançou o ápice de toda a perfeição que humanamente um ser humano na sua plena natureza humana pode ter, querer, conseguir alcançar. O Senhor alcançou. Por isso eu já vos disse, eis o homem, como diz Pilatos, é que é homem. E ele não sabe o que está a dizer, Pilatos, mas diz o que é verdade. Eis o homem. Isto é, este é um homem diferente dos outros homens. Porquê? Diferente dos outros homens. Não somos todos nós chamados a sermos aquilo que o Senhor foi na cruz? Somos, mas nem todos queremos a cruz de Cristo. Nós não queremos a cruz de Cristo. Nós queremos o resultado final sem a cruz. Nós queremos ressuscitar para o reino dos céus sem assumir sacrifícios na vida. E no caminho onde esses sacrifícios são encontrados estão os nossos irmãos e irmãs. Estão as cruzes dos nossos irmãos e irmãs cansados tantas vezes, sem poderem mais transportá-los, precisando que nós ajudemos a carregar cada uma das cruzes deles também, como Simão de Cirene ajudou Cristo a carregar a sua cruz. Nós temos essa missão também, por isso só nos salvamos no contexto da comunidade eucarística, uns com os outros, uns cuidando dos outros, como Cristo na oração sacerdotal cuida de nós. Ou, o que é isto? Senão Cristo a cuidar de nós. Pai, lembra-te deles,
Eu já não estou no mundo, mas eles estão. Eles vão ficar. Eu vou para junto de ti, mas eles ainda não. Ama-os, protege-os. Vede, é isto que Cristo faz. Ele é Deus e ele não precisava de nada, de nenhuma, nem de nada, nem de nenhuma destas coisas. Mas a grande preocupação não é Ele. Não é Ele, são os apóstolos. E como eu disse há pouco, os discípulos e aquelas gentes. Mas como Deus é só agora, sem passado nem futuro, somos também todos nós. O Senhor naquele momento está a orar por todos nós. Repito, desde Adão e Eva até a parousia, até a segunda vida. Esta é a grande preocupação de Cristo. Todos, não alguns, todos. Bem, não seremos todos a entrarmos no reino dos céus, porque nós escolheremos não entrar. Nós escolheremos nos nossos dias não sermos predestinados para ter eternamente, desde antes da fundação do mundo, pelo Pai. Nós é que escolhemos não ser predestinados. O Pai predestina e o Filho e o Espírito Santo, o Deus triúnico, predestina para a salvação aqueles que querem ser salvos. Aqueles que rejeitam a salvação, a este o Senhor respeita o livre-arbítrio que dá e deixa que nós vamos para onde entendemos que devemos ir. E como não há três hipóteses, só há duas, quem não vai para os céus, vai para os infernos. Mas então, predestinados aos infernos, somos nós que ditamos a decisão de Deus. E porquê? Porque é o único momento em que o Deus, que é totalmente o todo-poderoso, o todo-omnipotente, se torna absolutamente impotente. Um Deus sem poder, um Deus sem força. Quando e como? Diante do livre-arbítrio que nos dá. Diante da vontade que o Senhor nos dá, o Senhor para. Não exerce poder. Ele deixa de ser o todo-poderoso. Ele continua a ser a sua natureza. Mas na prática, em função de decisões que podiam decorrer do exercício do seu poder, manifestando que ele é todo-poderoso, o Senhor não manifesta nada disso, o Senhor não faz nada, o Senhor para. Porquê? Porque Ele não vai lutar contra uma lei que Ele, por amor, nos deu. E Ele decidiu que essa lei nos garantia autonomia absoluta, independência total, para podermos tomar as decisões que entendêssemos para podermos estar com Cristo ou contra Cristo, com o Pai ou contra o Pai, com o Espírito Santo ou contra o Espírito Santo, contra a Trindade ou a favor do Deus triúnico. E então o Senhor põe nas nossas mãos a nossa predestinação. Quando nós dizemos, bem, mas o Senhor predestinou-nos desde antes da fundação do mundo, sim, porque nós dissemos ao Senhor nosso Deus, pelos nossos atos, que Deus viu praticados por nós antes, daí, desde antes da fundação do mundo, viu esses atos praticados por nós antes de nós existirmos. Mas o Senhor também está presente na nossa existência futura em função de não existirmos ainda. Por exemplo, uma criança está no ventre de sua mãe, com 2 semanas de gestação. Dois adolescentes, um menino aos 16 anos, um menino e menina que só vão casar e ter filhos daqui a 15 anos aos 30. Mas Deus já sabe quantos filhos vão ter aqueles dois. O Senhor já está presente na vida deles nos 15 anos daquele menino, daquela menina. Ele já está presente 15 anos depois também. Com degraus e tudo. Bem, como eu estava a dizer, já está presente naquilo que é futuro para aqueles dois adolescentes. E está presente antes daqueles dois adolescentes que têm 15 a 16 anos, 20 anos antes não haviam nascido. O Senhor também está nesse tempo. Está em todos os tempos do nosso tempo, porque Ele está fora de todos os tempos do nosso tempo, unicamente ficando no tempo dele, que é o eterno agora, o eterno presente de Deus. Esse é o tempo de Deus. Por isso, nada escapa a Deus. Nada é passível de ser desconhecido diante do Senhor nosso Deus. Para vos dizer que, então, repetindo, somos nós que ditamos a Deus qual é a predestinação. Vão ser predestinados ao reino dos céus ou aos infernos. Somos nós que decidimos. Até aí nós, entre aspas, obrigamos Deus. Porque o Senhor respeita as decisões que tomamos. E por isso predestina uns à salvação, aqueles que quiseram estar com Ele, e os outros que não quiseram estar, o Senhor respeita. Bem, e nesta oração sacerdotal, é isto que o Senhor faz, queridos irmãos e irmãs, orar por todos nós. Orar por todos os tempos. E depois, nós todos, de todos os tempos, está a sua igreja. Está a sua igreja. Que se expressa depois, a Igreja Ortodoxa Universal, localmente, como na nossa igreja local, e depois na igreja da Sérvia também, é a expressão local na Sérvia, da Igreja Universal e por aí fora, em todos os cantos do mundo onde existem igrejas ortodoxas. Mas nós temos que ter cuidado, queridos irmãos e irmãs,
para podermos usar a nossa liberdade administrando-a da melhor forma possível. Porque da forma como nós administrarmos a nossa liberdade, assim, daí dependerá a nossa salvação ou a nossa condenação. E somos nós que nos condenamos a nós próprios, quando negamos o Senhor nosso Deus. Então, sabermos o que fazer com a liberdade que Deus nos deu é da maior relevância, é de magnificente relevância, diria eu. Nós temos que saber, mesmo ao interior da Igreja, Nosso Senhor Jesus Cristo, nem tudo, nem todos, nem todas são santos. Senão, nós não teríamos duas tradições na Santa Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, uma delas não é das melhores tradições que possamos ter. E também encontramos essa tradição em todas aquelas denominações que disputam, entre aspas, a nossa devoção, isto é, a nossa fé. E a primeira delas é a chamada tradição sacerdotal ou constantiniana. E o que é a tradição sacerdotal ou constantiniana? É aquela tradição ao interior da Igreja que privilegia o poder do mundo, privilegia a riqueza da Igreja, privilegia os regulamentos, as regras, somente os dogmas aplicados através dos cânones nua, crua e friamente. É a Igreja que anuncia todas as palavras belas que vêm no Evangelho da boca para fora, através dos seus pastores, líderes, bispos, patriarcas, por aí fora, monges, leigos também. Anuncia todas as coisas, sem se comprometer com nenhuma. Bem, e depois olha para os outros, que são, de facto, os místicos, os santos, de soslaio. Olha dizendo, bem, provavelmente até são piedosos, mas são perigosos. São possivelmente fanáticos, quem sabe até desequilibrados. É o que diz a tradição sacerdotal da Igreja, em função da tradição profética. Esta é a verdadeira tradição da Igreja que nós devemos seguir. A tradição profética é aquela que conduz Cristo à cruz. É aquela que conduziu os mártires todos a perderem o pescoço. É aquela que conduziu homens e mulheres que eram ladrões, assassinos, bandidos, adultos, à santidade, à contemplação da luz incriada e da luz divina, como São Serafim de Sarov, como São Simeão, o novo teólogo, por exemplo, como São João, o apóstolo, o amado apóstolo Nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a tradição da Igreja de Cristo, ou deve ser sempre a tradição profética. A tradição sacerdotal é a tradição da religião dos homens, não da Igreja de Cristo, ainda que sejam homens e mulheres dentro da chamada Igreja de Cristo. Mas dou-vos um exemplo, no tempo de São Simeão Teólogo, São Simeão Novo Teólogo, estamos a falar final do século X, que ele nasce 970 e tal, 80 e tal. Bem, e é um homem já do princípio do século XI. E ele é um homem que é perseguido. Ele é oriundo de uma família nobiliárquica, nobre, de Constantinopla. Bem, resumindo a história, ele depois é convencido pelo abade, conhecido na época para o mosteiro de Stúdia, em Constantinopla, e pouco a pouco ele depois passa para o mosteiro de São Mamás e durante 25 anos, abade desse mosteiro. Bem, e São João, o novo teólogo, ele passa a contemplar Deus, como dizem os padres da Igreja. Ele contemplava Deus face a face. A intimidade de São João, o novo teólogo, como Deus era tanta, passeava com Deus, dizem os místicos, os ascetas, os padres da Igreja. Ele contemplava a luz divina. Bem, e depois São Senhor Novo Teólogo descrevia isto, enquanto abade ele escrevia, e fez uma reformulação total dos mosteiros que viviam como abadias ocidentais ricas, com ouro, com isto, com aquilo, e ele desnuda os mosteiros todos para que o mosteiro seja de facto aquilo que deve ser. Deve ter, enfim, o básico necessário, mas não pode ser um palácio como o Palácio da Ajuda para os monges passearem de batinas pretas sobre passadeiras, caminhando por passadeiras vermelhas, que era como acontecia nos mosteiros de Constantinopla. Bem, e ele incorre na ira dos monges, na ira dos bispos, na ira dos metropolitas, ao ponto de ser exilado. É posto na rua. Este que é um dos maiores santos da Igreja, aliás, só há mais dois com o título, com o epíteto de teólogo, do Corai, que já vos ensinei algumas vezes, certamente não fixastes, que é São João Teólogo e São Gregório de Nazianzus, ou Gregório Teólogo. Teólogo aqui, filhos, nome de São Gregório Teólogo, São
João teólogo, São Simeão novo teólogo, não quer dizer que estudaram muito, fizeram muitos PhD, como se diz em inglês, muitos doutoramentos em teologia dogmática. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a experiência mística que os levou à contemplação da vida incriada. Teólogo aqui tem a ver com aquele que conheceu Deus face a face, e conhecendo Deus face a face, pode falar da experiência desse encontro e dessa comunhão com Deus. É isto que quer dizer teólogo. Se não, estamos dentro de um professor de teologia. Quando alguém se licencia ou faz um doutoramento em filosofia, não passa a ser filósofo. É um doutorado em filosofia. Quem tem um doutoramento em teologia não é teólogo. É um doutorado ou doutorado em teologia, entendem? Pronto. Não explicando muito mais para não me descansar, mas vendo como é de crucial importância que nós saibamos em cada quadrante qual é a alfaia que nos conduz ao botão adequado. Clica naquele e não no outro. E isto é fundamental para a nossa sobrevivência, mesmo no mundo, queridos irmãos e irmãs. Bem, terminando, para vos dizer que a grande preocupação de nosso Senhor Jesus Cristo é que todos nós possamos ser, eternamente, antes da fundação do mundo, predestinados pelo Pai à salvação. É por isto que o Senhor, na sua oração sacerdotal, ora. Por aqueles todos que o Pai lhe deu. E aqueles que o Pai deu a Cristo foram aqueles que dentre nós quisemos seguir a Cristo e queremos ouvir, ou virão a querer seguir a Cristo. Aqueles todos que tu, Pai, me deste, nenhum se perdeu a não ser o filho da perdição, foi Judas. E todos os Judas, de todos os tempos. Aquele não foi o único. Há Judas com outros nomes. O Senhor está a referir-se a todos. E a referir-se a nós. Então, este é o Evangelho do amor avassaladormente penetrante para além do que o tempo cósmico permite. Mas, irmãos e irmãs, e nós, não podemos estar só ouvindo o Evangelho como se fosse uma história antiga. O Evangelho não é uma história que aconteceu há 2000 anos. O Evangelho é a vida que acontece hoje, para a nossa salvação, para a nossa condenação. O que aqueles apóstolos fizeram é aquilo que nós somos chamados a fazer, ou não. Vamos dizer, não sou apóstolo, mas quem nos disse que não somos apóstolos? Não somos apóstolos no sentido daqueles 12, mas somos todos apóstolos no sentido de vivermos à imagem do exemplo que cada um dos 12 apóstolos nos deixou como medida de serviço da Igreja. Na medida em que todos nós somos chamados a servir a Igreja, nós também somos apóstolos. Não somos apóstolos no sentido fundacional. Isto é, foram apóstolos, e isto distingue um apóstolo, por exemplo, de um bispo, porque o apóstolo tem jurisdição para o mundo inteiro, enquanto o bispo tem jurisdição limitada pelas fronteiras da diocese. Um apóstolo vai, prepara, está 2, 3 dias, funda uma comunidade, deixa uma igreja local e parte. Parte para fundar todas as igrejas que possa fundar até ser martirizado. Foi isto que os apóstolos fizeram. Mas nós não temos essa missão concreta. Nós, leigos e leigas da igreja. Mas temos esta outra missão totalmente e absolutamente concreta, que é de darmos testemunho, enquanto filhos e filhas de Deus, de que somos capazes de servir aqueles todos e aquelas todas, em todas as eras, dos quais Cristo hoje ora, na sua oração sacerdotal. Pai, lembra-te de todos aqueles que me deste. E o Senhor pede ao Pai que ame cada um daqueles que lhe foram dados e daquelas. Somos nós. Então nós temos esta missão de orarmos pelos nossos irmãos e irmãs como o Senhor orou por nós. De orarmos também pelos nossos antepassados, porque nós ainda temos passado, nós ainda estamos diante do futuro. Nós não estamos fora do tempo cronológico das horas. Nós não estamos ainda naquele tempo do eterno agora de Deus. Então nós temos o dever de orar pelos que estão no passado, enterrados nos túmulos à espera da ressurreição, dada por nosso Senhor Jesus Cristo, e também temos o dever de orar por aqueles que ainda não nasceram, mas que vão nascer, e quando nascerem, possivelmente eu já morri, e então eu devo orar até por aqueles que não conhecerei nunca, nem saberei como se chamarão. Mas é bom que eu ore por esses, dizendo: Senhor, eu não os conhecerei, mas tu conheces já hoje o nome deles. Então, para que não haja o perigo de ninguém orar por esses que ainda não nasceram, eu oro por esses, Senhor, e por essas. Ver pelo passado e pelo futuro, até que um dia nós estejamos fora de uma coisa e outra, no eterno agora de Deus. E então estaremos todos juntos. Não há mais abraços esquecidos, nem beijos por não dar, nem alegria que não seja completa. Aquela de Cristo, que o Senhor diz ao Pai:
que todos possam ter a alegria completa dele, os apóstolos e todos nós. Tomemos como parâmetro, quer dizer, meus irmãos, isto que o Evangelho nos diz. E o que não entenderdes, perguntai. E eu responderei aquilo que a Igreja nos ensina. Que o Senhor vos proteja, vos abençoe, vos guarde e vos torne daqueles e daquelas que fazem parte, daqueles e daquelas que o Pai deu aos filhos. Estes são os que são predestinados ao reino dos céus. Um beijinho a todos vós e um santo e abençoado domingo.